A Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo 6, a crítica absoluta, ou a crítica conforme o Senhor Bruno. Subtítulo 3, terceira campanha da crítica absoluta por Karl Marx. Item D, batalha crítica contra o materialismo francês. Páginas 143 a 153. O spinozismo havia dominado o século XVIII, tanto em seu desenvolvimento francês, que convertia a matéria em substância, quanto no teísmo, que dava à matéria um nome mais espiritual. A escola francesa de Spinoza e os partidários do teísmo eram apenas duas seitas que brigavam entre si acerca do verdadeiro sentido de seu sistema. O simples destino desse esclarecimento foi seu naufrágio no romantismo, depois de elas terem sido obrigadas a se entregar à reação que começou a partir do movimento francês. Fim da citação. É isso que a crítica tem a dizer. A história crítica do materialismo francês nós haveremos de opor um breve esboço. Sua história profana de massa reconheceremos assim, cheios de respeito, o abismo que existe entre a história tal como realmente aconteceu e tal como aconteceu segundo o decreto da crítica absoluta, criadora tanto do velho quanto do novo. E, enfim, obedientes aos preceitos da crítica, faremos do porquê, do de onde e do para onde a história crítica, objeto de um estudo bastante detido. A rigor, e falando em sentido prosaico, o iluminismo francês do século XVIII é concretamente o materialismo francês. E, concretamente, o materialismo francês não foram apenas uma luta contra as instituições políticas existentes e contra a religião e a teologia imperantes, mas também, e na mesma medida, uma luta aberta e marcada contra a manifestação do século XVIII e contra toda a metafísica, especialmente contra a de Descartes, Malebranche, Spinoza e Leibniz. Opunha-se a filosofia metafísica, conforme Feuerbach, em sua primeira investida resoluta contra Hegel, opunha a especulação embriagada à filosofia sóbria. A metafísica do século XVII, derrotada pelo iluminismo francês e concretamente pelo materialismo francês do século XVIII, alcançou sua restauração vitoriosa e pletórica na filosofia alemã, especialmente na filosofia alemã especulativa do século XIX. Depois que Hegel a havia fundido de uma maneira genial com todas as metafísicas anteriores e com o idealismo alemão, instaurando um sistema metafísico universal ao ataque contra a teologia, veio a corresponder de novo, conforme já acontecera no século XVIII, o ataque contra a metafísica especulativa e contra toda a metafísica. Ela haverá de sucumbir, de uma vez para sempre, à ação do materialismo, agora levado a ser termo pelo próprio trabalho da especulação, e coincidente com o humanismo. Mas assim como Feuerbach representava no domínio da teoria o materialismo, coincidente com o humanismo, o socialismo e o comunismo francês e inglês o representavam no domínio da prática. A rigor, e falando em sentido prosaico, existem duas tendências no materialismo francês, das quais uma provém de Descartes, ao passo que a outra tem sua origem em Locke. A segunda constitui preferencialmente um elemento da cultura francesa e desemboca de forma direta no socialismo. A primeira, representada pelo materialismo mecânico, acaba se perdendo naquilo que poderíamos chamar de ciências naturais. Ambas as tendências se entrecruzam no curso do desenvolvimento. Não pretendemos nos ocupar aqui em detalhe do materialismo francês diretamente proveniente de Descartes, nem da escola francesa de Newton, e do desenvolvimento da ciência natural francesa de maneira geral. Por isso, basta dizer o seguinte. Em sua física, Descartes havia concedido à matéria força autocriadora, além disso havia concebido o movimento mecânico como a obra de sua vida. Ele havia separado totalmente sua física de sua metafísica. Dentro de sua física, a única substância, o fundamento único do ser e do conhecimento é a matéria. O materialismo francês mecânico aderiu à física de Descartes, em contraposição à sua metafísica. Seus discípulos eram antimetafísicos de profissão, quer dizer, físicos. Essa escola começa com o médico Leroy, alcança seu apogeu com o médico Cabanis e tem como ponto central o médico Lamartine.
Descartes ainda vivia quando Leroy transferiu a alma humana à construção cartesiana do animal, algo parecido com aquilo que haveria de fazer Lamartine no século XVIII, explicando a alma como uma modalidade do corpo e as ideias como movimentos mecânicos. Leroy chegou a crer, inclusive, que Descartes havia guardado em segredo sua verdadeira opinião. Descartes protestou contra isso. No fim do século XVIII, Cabanis completou o materialismo cartesiano com sua obra intitulada Report du Psyché et du Moral de l'Homme, nota 38, referência à obra de Pierre-Jean-Georges Cabanis, Relação entre o Físico e o Moral do Homem. A primeira edição do livro foi publicada em Paris em 1802, nota da tradução. O materialismo cartesiano existe até os dias de hoje na França. Ele obtém seus grandes resultados nas ciências naturais mecânicas, as quais, a rigor e para falar em sentido prosaico, menos do que a quaisquer outras, se podia jogar na cara a pecha de romantismo. A metafísica do século XVII, representada na França principalmente por Descartes, teve desde a hora de seu nascimento o materialismo como seu antagonista. Ela atravessou o caminho de Descartes pessoalmente na feição de Gassendi, o restaurador do materialismo epicurista. O materialismo francês e inglês se achou sempre unido por laços estreitos a Demócrito e Epicuro. Outra antítese, a metafísica cartesiana encontrava no materialista inglês Hobbes. Gassendi e Hobbes triunfaram sobre seus adversários muito tempo depois de terem morrido, no momento mesmo em que este já imperava como uma potência oficial em todas as escolas da França. Voltaire observou que a indiferença dos franceses do século XVIII ante a disputa dos jesuítas e jansenistas não se devia tanto à filosofia quanto às especulações financeiras de Lau, nota 39. Os jansenistas eram seguidores do teólogo holandês Cornelis Jansen. O jansenismo, surgido no seio da Igreja Católica no século XVII e condenado em várias bulas papais, já foi definido como a doutrina do Santo Agostinho vista com os olhos calvinistas. A teoria jansenista pregava uma ética severa e um rigoroso ascetismo. Seus principais adversários eram os teólogos jesuítas, que, influenciados pelo humanismo renascentista, passaram a pregar a importância do livre-arbítrio e da colaboração da vontade humana na salvação. Nota da tradução. E assim, o colapso da metafísica do século XVII pode ser explicado pela teoria materialista do século XVIII apenas na medida em que se explica esse movimento teórico partindo das conformações práticas da vida francesa de então. Essa vida era orientada para as exigências diretas do presente, para o gozo do mundo e dos interesses seculares, para o mundo terreno. A sua prática antiteológica e antimetafísica, a sua prática antimaterialista tinha necessariamente de corresponder teorias antiteológicas, antimetafísicas, materialistas. A metafísica havia perdido praticamente todo o seu crédito. Aqui nos interessa apenas sugerir, de maneira breve, a trajetória teórica. No século XVII, a metafísica, basta pensar que Descartes, Leibniz, etc., ainda aparecia mesclada com um conteúdo positivo profano. Ela fez descobertas nos campos da matemática, da física e de outras ciências exatas que parecem fazer parte do seu campo de estudos. Essa aparência acabou destruída já no fim do século XVIII. As ciências positivas haviam se separado da metafísica a fim de traçar para si mesmas suas órbitas próprias e independentes. Toda a riqueza metafísica já se limitava apenas a entes especulativos e a objetos celestiais, precisamente no momento em que as coisas terrenas começavam a absorver e concentrar todo o interesse. A metafísica havia já se tornado insossa. No mesmo ano em que morriam os últimos grandes metafísicos franceses do século XVII, Malebranche e Arnauld, vinham ao mundo Helvetius e Condillac. O homem que fez com que a metafísica do século XVII e toda a metafísica perdesse teoricamente seu critério foi Pierre Bayle. Sua arma foi o ceticismo, forjado das próprias fórmulas mágicas metafísicas. Ele mesmo partiu da metafísica cartesiana, assim como Feuerbach foi impulsionado ao combate da filosofia especulativa através do combate da teologia especulativa, justamente porque ele reconhecia a especulação como o último esteio da teologia.
porque não tinha mais remédio a não ser obrigar os teólogos a voltar a fugir da pseudociência para a crença tosca e repulsiva. Assim também vemos como a dúvida religiosa impulsionou Bayle à dúvida em relação à metafísica, que servia de esteio para essa crença. Por isso, ele submete a metafísica em toda a sua trajetória histórica à crítica. Ele tornou-se seu historiador a fim de escrever a história de sua morte e refutou prioritariamente Spinoza e Leibniz. Com a desintegração cética da metafísica, Pierre Bayle não apenas preparou a acolhida do materialismo e da filosofia, do juízo humano saudável na França, ele anunciou à sociedade ateia que logo começaria a existir mediante a prova de que podia existir uma sociedade em que todos fossem ateus, de que um ateu podia ser um homem honrado e de que o que desagrada ao homem não é o ateísmo, mas sim a superstição e a idolatria. Pierre Bayle foi, segundo a expressão de um escritor francês, o último dos metafísicos no sentido do século XVII e o primeiro dos filósofos à maneira do século XVIII. Além da refutação negativa da teologia e da metafísica do século XVII, era necessário um sistema positivo antimetafísico. Era necessário um livro que elevasse o sistema e fundasse teoricamente a prática de vida da época, a obra de Locke, Ensaios sobre o Entendimento Humano. Veio bem a calhar, saída do outro lado do canal, e foi acolhida com grande entusiasmo como convidado ao qual se aguarda com importância, ou com impaciência. Cabe perguntar se Locke é por acaso um discípulo de Spinoza? A história profana pode responder. O materialismo é o filho inato da Grã-Bretanha. Já o escolástico dos Duns Scoto se perguntava se a matéria não podia se pensar. Para poder realizar esse milagre, ele se refugiou na onipotência divina, quer dizer, ele obrigou a própria teologia a pregar o materialismo. E Duns Scoto era demais nominalista. O nominalismo é um dos elementos principais do materialismo ou dos materialistas ingleses, da mesma maneira que é, em geral, a primeira expressão do materialismo. O verdadeiro patriarca do materialismo inglês e de toda a ciência experimental moderna é Bacon. A ciência da natureza é para ele a verdadeira ciência, e a física sensorial é parte mais importante da ciência da natureza. Suas autoridades são frequentemente Anaxágoras com as suas homeomérias e Demócrito com seus átomos. Eu vou ler novamente que eu me perdi. A ciência da natureza é para ele a verdadeira ciência, e a física sensorial a parte mais importante da ciência da natureza. Suas autoridades são frequentemente Anaxágoras, com as suas homeomérias, e Demócrito, com os seus átomos. Segundo sua doutrina, os sentidos são infalíveis e a fonte de todos os conhecimentos. A ciência é a ciência da experiência e consiste em aplicar um método racional àquilo que os sentidos nos oferecem. A indução, a análise, a comparação, a observação e a experimentação são as principais condições de um método racional. Entre as qualidades inatas da matéria, a primeira e primordial é o movimento, não apenas enquanto movimento mecânico e matemático, mas também, e mais ainda, enquanto impulso, espírito de vida, força de tensão ou tormento. Para empregar a expressão de Jacob Böhme, da matéria. As formas primitivas dessas são forças essenciais vivas, individualizadoras inerentes a ela e que produzem as diferenças específicas. Em Bacon, na condição de seu primeiro fundador, o materialista ainda esconde de um modo ingênuo os germes ou germens de um desenvolvimento unilateral. A matéria ri do homem inteiro num brilho poético sensual. A doutrina aforística em si, ao contrário, ainda pupula de inconsequências teológicas. Em seu desenvolvimento posterior, o materialismo torna-se unilateral, segundo Hobbes, e Hobbes é o sistematizador do materialismo baconiano. A sensualidade perde seu perfume para converter-se na sensualidade abstrata do geômetra. O movimento físico é sacrificado ao mecânico ou matemático. A geometria passa a ser proclamada como a ciência principal. O materialismo torna-se misantrópico. E a fim de poder dominar o espírito misantrópico e descarnado em seu próprio campo, o materialismo tem de matar sua própria carne e tornar-se asceta. Ele se apresenta como um ente intelectivo, mas ele desenvolve também
a consequência insolente do intelecto. Se os sentidos fornecem ao homem todos os conhecimentos conforme Hobbes demonstra, partindo de Bacon, a intuição, o pensamento, a representação, etc., não são senão fantasmas do mundo corpóreo, mais ou menos despojado de sua forma sensível. A única coisa que a ciência pode fazer é nomear esses fantasmas. Um nome pode ser usado para mais de um fantasma. Pode haver, inclusive, nomes de nomes, mas seria uma contradição fazer de um lado que todas as ideias encontrem sua origem no mundo dos sentidos, e do outro afirmar que uma palavra seja algo mais do que uma palavra, que além das entidades sempre concretas que representamos, existam ainda entidades gerais. Uma substância incorpórea representa muito antes a mesma contradição representada por um corpo incorpóreo. Corpo, ser, substância são uma e única ideia real. Não é possível separar o pensamento da matéria que pensa. Ele é o sujeito de todas as mudanças. A palavra infinito é carente de sentido, caso não significar a capacidade de nossos espíritos para acrescentar sem fim. E como só o material é perceptível e suscetível de ser sabido, não se sabe nada da existência de Deus. Só a minha própria existência é certa. Toda paixão humana é um movimento mecânico que termina ou começa. Os objetos dos impulsos são o bem. O homem está submetido às mesmas leis que a natureza. Poder e liberdade são idênticos. Hobbes havia sistematizado Bacon, mas sem fundamentar de maneira mais precisa seu princípio fundamental, a origem dos conhecimentos e das ideias, partindo do mundo dos sentidos. Locke, em seu ensaio sobre as origens do entendimento humano, fundamenta os princípios de Bacon e de Hobbes. Assim como Hobbes havia destruído os preconceitos teístas do materialismo baconiano, assim também Collins, Dodwell, Coward, Hartley, Priestley, etc., jogam por terra a última barreira teológica do sensualismo luckiano. O teísmo não é, pelo menos para o materialista, mais do que um modo cômodo e indolente de desfazer-se da religião. Nós já mencionamos o quanto a obra de Locke veio a calhar aos franceses. Locke havia fundado a filosofia do bom senso, do juízo humano saudável, quer dizer, havia dito através de um rodeio que não existem filósofos distintos do bom senso, dos homens, e do entendimento baseado nele. O discípulo direto e intérprete francês de Locke, Condillac, dirigiu de imediato o sensualismo lockeano contra a metafísica do século XVII. Ele provou que os franceses a haviam repudiado com razão, como se fosse uma simples obra mal feita da imaginação e dos preconceitos teológicos, e publicou uma refutação do sistema de Descartes, Spinoza, Leibniz e Malebranche. Em sua obra intitulada L'essai sur l'origine des connaissances humanières, Condillac desenvolveu os pensamentos de Locke e demonstrou que não apenas a alma, mas também os sentidos, não apenas a arte de fazer ideias, mas também a arte da captação sensorial eram obra da experiência e do hábito. Da educação e das circunstâncias externas dependerá, por conseguinte, todo o desenvolvimento do homem. Condillac apenas foi afastado das escolas francesas através da chegada da filosofia eclética. A diferença entre o materialismo francês e o materialismo inglês é a diferença que existe entre as duas nacionalidades. Os franceses dotaram o materialismo inglês de espírito, de carne e de sangue, de eloquência. Eles emprestaram o temperamento e a graça que ainda não tinha, civilizaram. Com Helvétius, que também parte de Locke, o materialismo adquiriu seu caráter propriamente francês. De imediato, esse autor concebe o materialismo em sua relação com a vida social. Helvétius, de l'homme, nota 40, referências à obra de l'homme de ses facultés intellectuelles et d'éducation, do homem, de suas faculdades intelectuais e de sua educação, de Claude Adrien Helvétius. Essa obra foi publicada pela primeira vez depois da morte de seu autor em Haia em 1773, através do apoio do embaixador russo na Holanda, Dmitry Alexeyevich Golizin. Nota da tradução. As qualidades sensíveis e o amor próprio, o gozo e o interesse pessoal bem entendido são o fundamento de toda moral. Essa igualdade natural das inteligências humanas, a unidade entre o progresso da razão
e o progresso da indústria, a bondade natural do homem e a onipotência da educação são esses os momentos fundamentais do seu sistema. Uma união entre o materialismo cartesiano e o materialismo inglês pode ser encontrada nas obras de Lamartine. Ele utiliza a física de Descartes até os detalhes. Seu L'Homme Machine, nota 41, essa obra, O Homem-Máquina, de Lamartine, foi publicada anonimamente em Londres e logo após queimada, e o autor foi expulso da Holanda, para onde havia emigrado saindo da França. Nota da tradução. É um desenvolvimento que parte do protótipo cartesiano do animal-máquina, no Système de la Nature, de Holbach, nota 42. A obra de Holbach, Système de la Nature, ou de loi du monde psyché et du monde moral, Sistema da Natureza ou das Leis do Mundo Físico e do Mundo Moral, foi publicada em 1770. Por motivos conspirativos, foi declarado autor da obra o secretário da Académie Française, Mirabeau, falecido em 1760. Nota da tradução. A parte física é constituída também pela combinação entre o materialismo francês e o inglês, assim como a parte moral descansa essencialmente sobre a moral de Helvétius. Mas o materialista francês, que no final das contas guarda maior relação com a metafísica, razão pela qual Hegel lhe tributa um elogio, é Robnet, de la Nature, que se refere expressamente a Leibniz. Não será necessário falarmos de Volney, Dupont, Diderot, etc., tampouco dos fisiocratas, depois de termos provado como o materialismo francês tem sua dupla ascendência na física cartesiana e no materialismo dos ingleses, e de haver assinalado a antítese que o materialismo francês representa no que diz respeito à metafísica do século XVII, a metafísica de Descartes, Spinoza, Malebranche e Leibniz. Essa antítese apenas pôde tornar-se visível aos alemães a partir do momento em que eles mesmos se encontraram numa posição antitética em relação à metafísica especulativa. Assim como o materialismo cartesiano acaba na verdadeira ciência da natureza, a outra tendência do materialismo francês desemboca diretamente no socialismo e no comunismo. Não é preciso ter grande perspicácia para dar-se conta dos nexos necessários que as doutrinas materialistas sobre a bondade originária e a capacidade intelectiva igual dos homens, sobre a força onipotente da experiência, do hábito, da educação, da influência das circunstâncias sobre os homens, do alto significado da indústria, do direito ao gozo, etc., guardam com o socialismo e o comunismo. Se o homem forma todos os seus conhecimentos, suas sensações, etc., do mundo sensível e da experiência dentro desse mundo, o que importa, portanto, é organizar o mundo do espírito de tal modo que o homem faça aí a experiência e assimile o hábito daquilo que é humano, de verdade, que se experimente a si mesmo, enquanto homem, se o interesse bem entendido é o princípio de toda moral. O que importa é que o interesse privado do homem coincida com o interesse humano. Se o homem não goza da liberdade em sentido materialista, quer dizer, se é livre não pela força negativa de poder evitar isso ou aquilo, mas pelo poder positivo de fazer valer sua verdadeira individualidade, os crimes não deverão ser castigados no indivíduo, mas devem, sim, destruir as raízes antissociais do crime e dar a todos a margem social necessária para esterilizar de um modo essencial sua vida. Se o homem é formado pelas circunstâncias, será necessário formar as circunstâncias humanamente. Se o homem é social por natureza, desenvolverá sua verdadeira natureza no seio da sociedade, e somente ali, razão pela qual devemos medir o poder de sua natureza, não através do poder do indivíduo concreto, mas sim através do poder da sociedade. Essas sentenças e outras semelhantes podem ser encontradas quase que ao pé da letra, até mesmo dos mais velhos entre os materialistas franceses. Aqui não é lugar adequado para avaliá-las. Característico da tendência socialista do materialismo é a apologia de l'Esther, apologia do vício, de Mandeville, discípulo inglês de Locke, mais velho do que ele. Mandeville demonstra que na sociedade de hoje os vícios são indispensáveis e úteis, e que não é, por certo, uma apologia da sociedade atual. Fourier parte diretamente da doutrina dos materialistas franceses, os babovistas, que eram materialistas toscos e incivilizados, mas também o comunismo francês desenvolvido se origina diretamente do materialismo francês. Essa perâmbula, na verdade, de volta à sua pátria-mãe, a Inglaterra, sob a feição de Helvétius, sob a feição que Helvétius lhe concedeu.
Betan erige seu sistema do interesse bem entendido sobre a moral de Helvécios. Do mesmo modo que Owen, partindo de Betan, assenta as bases do comunismo inglês. Desterrado na Inglaterra, o francês Cabet é estimulado pelas ideias comunistas que lá imperam e, de volta à França, converte-se no representante mais popular e, ao mesmo tempo, mais superficial do comunismo. Os comunistas franceses mais científicos, Desamis, Gay e outros, desenvolvem da mesma forma que Owen a doutrina do materialismo na condição de teoria do urbanismo real e de base lógica do comunismo. Pois bem, onde foi que o Sr. Bauer ou a crítica soube arranjar os documentos autênticos para escrever a história crítica do materialismo francês? Primeiro, a Geschichte der Philosophie, ou História da Filosofia, de Hegel, apresenta o materialismo francês como sendo a realização da substância espinosista, o que é, desde logo, incomparavelmente mais inteligível do que a escola francesa de Spinoza. Segundo, o Sr. Bauer extraiu da leitura da História da Filosofia hegeliana a ideia do materialismo francês como escola de Spinoza, e como encontrou em outra obra de Hegel que o teísmo e o materialismo são duas partes de um e do mesmo princípio fundamental, resulta que Spinoza tinha duas escolas que abrigavam acerca do sentido do seu sistema. O Sr. Bauer pôde encontrar a chave que buscava na fenomenologia de Hegel. Ali está escrito literalmente, cita: acerca daquele ente absoluto, entra em disputa consigo mesmo o próprio iluminismo e se divide em dois partidos. Um deles chama aquele ente absoluto, carente de predicados, de o mais alto dos seres. O outro o chama de matéria, e ambos são o mesmo conceito. A diferença não está na coisa em si, mas puramente no ponto de partida diverso de ambas as formações. Fenomenologia, de Hegel, página 420, 21 e 22. Item 3. Por fim, o Sr. Bauer pôde encontrar também em Hegel que a substância que não segue se desenvolvendo até chegar ao conceito e à autoconsciência acaba no romantismo. É algo semelhante àquilo que um dia foi desenvolvido pelos Hallischen Jahrbuch, ou Anais de Halle. Mas o espírito tinha de decretar a todo custo um destino simplório a seu adversário, o materialismo. Cita. Nota. O nexo do materialismo francês com Descartes e Locke e a antítese da filosofia do século XVIII diante da metafísica do século XVII aparecem expostos em detalhes na maioria das modernas histórias francesas da filosofia. Aqui nos limitamos a repetir algumas coisas já sabidas em relação à crítica crítica. Já o nexo entre o materialismo do século XVII e o comunismo inglês e francês do século XIX, ao contrário, merece ser exposto de maneira bem mais detalhada. Por isso, nos limitaremos a citar aqui algumas poucas, mais eloquentes passagens de Helvécios, Holbach e Betan. Continuação da citação. Helvécios. Citação 1. Os homens não são maus, mas estão submetidos a seus interesses. Não devemos, pois, queixar-nos sobre a maldade dos homens, mas sim da ignorância dos legisladores que desde sempre colocaram o interesse particular em oposição ao interesse geral. Os moralistas não tiveram até aqui nenhum êxito, porque é necessário fuçar na legislação para extirpar a raiz criadora do vício. Em Nova Orleans, a mulher casada pode repudiar o seu marido tão logo se canse dele. Em tais países, não encontramos mulheres falsas, uma vez que elas não têm interesse em algum em seu. A moral é apenas uma ciência frívola, quando a gente não a une com a política e a legislação. Os materialistas hipócritas podem ser reconhecidos, de um lado, na diferença com que tratam dos vícios que acabam com os impérios inteiros, de outro lado, pela ira com que fustigam os vícios privados. Os homens não nascem nem bons nem maus, mas prontos a ser uma e outra coisa, dependendo de como o interesse comunitário os una ou os separe. Se os cidadãos não pudessem conseguir seu bem particular sem fomentar o bem geral, não haveria mais homens viciosos do que o número de tolos. De l'Esprit, Paris, 1822, 1, página 117, 240, 241, 249, 251, 339 e 369. Nota 43. Referência à obra De l'Esprit, do Espírito, de Helvécios, publicada em 1758 em Paris, anônima. A obra foi queimada em 1759, depois de ser considerada ofensiva à religião e ao Estado. Nota da tradução. Fim da citação.
Continuação da citação. Como segundo Helvécios, o que forma o homem é a educação, pela qual ele entende, conforme citação, página 390, não apenas a educação em seu sentido corrente, mas também o conjunto das relações da vida de um indivíduo, se é necessária uma reforma que venha a superar a contradição entre o interesse particular e o interesse geral humano. Para poder levar a cabo essa reforma, faz falta, por outro lado, transformar a consciência. As grandes reformas apenas podem ser realizadas com o enfraquecimento da adoração estúpida que os povos sentem pelas velhas leis e costumes. Página 260, citação. Ou conforme ele mesmo diz em outra passagem, acabando com a ignorância. Citação 2, Holbach. Nota 44, tradução. Nos objetos, o homem apenas pode amar-se a si mesmo. Apenas por si mesmo pode sentir afeto nos seres de sua espécie. O homem não pode separar-se de si mesmo em nenhum instante de sua vida. Não pode perder-se de vista a si mesmo. O que nos faz odiar ou amar os objetos é sempre nossa utilidade, nosso interesse. Nota Nia. Continuando, nota Nia, tradução. O homem tende a amar uns aos outros homens, uma vez que eles são necessários para o seu bem-estar. A moral demonstra que, de todos os seres, o mais necessário para o homem é o próprio homem. Nota Lia. Nota 46. A verdadeira moral, assim como a verdadeira política, é aquela que trata de se aproximar dos homens a fim de fazer com que trabalhem mediante esforços conjuntos por sua felicidade mútua. Toda moral que separe nossos interesses de nossos associados é falsa, insensata, contrária à natureza. Nota Nia. Nota 47. Amar aos demais é confundir nossos interesses com os de nossos associados, a fim de trabalhar em proveito comum. A virtude não é senão a utilidade dos homens reunidos em sociedade. E nota 48. Um homem sem paixões ou sem desejos deixaria de ser um homem. Totalmente desinteressado de si mesmo, como é que se poderia movê-lo a se interessar pelos outros? Um homem indiferente a tudo, privado de paixões, que, se bastasse a si mesmo, não seria mais um ser sociável. A virtude não é outra coisa que a comunicação do bem. Nota Nia. Citação conforme página 1, conforme citação anterior, página 118. E nota 49, a moral religiosa não serviu jamais para tornar mais sociáveis os mortais. Nota Nia. Citação 3, Betan. De Betan, nos limitaremos a citar apenas uma passagem na qual combate o interesse geral, em sentido político. Nota 51, tradução. O interesse individual deve ceder ao interesse público. Porém, o que significa isso? Por acaso, todo indivíduo não é parte do público, o mesmo que qualquer outro? Esse interesse público que personificais não é mais do que, em termos um termo abstrato, apenas representa a massa dos interesses individuais. Se fosse bom sacrificar a fortuna de um indivíduo para incrementar a de outro, seria melhor ainda sacrificar a de um segundo, de um terceiro, sem assinalar-se limite algum. Os interesses individuais são os únicos interesses reais. Nota Nia. Betan, Théorie des peines et des récompenses, et Paris, 1826, edição 2, página 229 e 230.